cidade com muitos recursos, isso significa uma cidade melhor para a gente? O que está em jogo nesses grandes eventos? O que está em jogo, por exemplo, na Copa do Mundo? E aí eu vou lançar algumas provocações que geram um bom debate. Onde foi a última Copa do Mundo? África do Sul. Gente, por favor, né? África do Sul. Né? África do Sul. Onde será a próxima? Não, depois daqui, gente. Aqui eu sei, depois. Rússia. Quem sabe? Rússia. Rússia. E depois da Rússia, Catar. Por que a Copa do Mundo? A gente precisa refletir sobre as coisas. Eu quero ver quem fala para vocês é uma pessoa totalmente apaixonada por futebol. Então não pensa, é um chato, eu sou louco, adoro futebol. Né? Adoro, não vou falar meu time porque eu estou dependendo depois de ontem. Mas eu sou apaixonado. É bom, isso vamos mudar rápido o assunto. Mas enfim. Não, terrível. Mas eu não digo. Mas olha, por que a Copa do Mundo foi na África do Sul? Vem do Brasil. O Brasil, você tem toda uma justificativa, país campeão, país de futebol, ok, passa. Mas não foi por isso que veio do Brasil. Não foi por isso. África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. Por que o roteiro da Copa do Mundo é esse? Não. Esses são países onde a fragilidade do Estado na garantia de direitos e nas negociações dos interesses privados se dá de forma mais fácil. Né? Por que a Copa do Mundo na Alemanha foi um problema para os organizadores da Copa? Porque o Estado alemão não permite que se faça determinadas coisas que se permite fazer na África do Sul, no Brasil, no Catar e na Rússia. Por exemplo, né? A reforma do Maracanã. Eu quero pontuar algumas coisas para depois a gente entender o raciocínio geral disso. O Maracanã foi reformado em 2007. Ok? Por que o Maracanã foi reformado em 2007? Pan-americano. A reforma do Maracanã custaria 68 milhões. Previsão. Custou 350 milhões. Essa reforma do Maracanã em 2007 foi toda colocada abaixo em 2010. 3 anos depois, o Maracanã foi demolido, tendo sido reformado por 300 e tantos milhões, 3 anos antes. Dinheiro público. Ele é todo demolido. Quando ele é demolido por uma obra que se espera gastar 700 milhões. Já gastou 1 bilhão e 200. E o anúncio está pronto para a Copa, mas não vai servir para a Olimpíada. O que está por trás disso? Será que é o esporte? Ou não? Ou tem outras coisas envolvendo determinadas empreiteiras, determinados negócios, que são, na verdade, mais importantes que o esporte? E aí, uma outra provocação. Eu estou levantando provocações e a gente vai para o debate depois. Outra provocação. Um dos sintomas, uma das características da reforma do Maracanã, a eliminação da geral. Não é isso? A eliminação da geral. Razão da eliminação da geral. Justificativa. Foge às exigências da FIFA. Não é isso? Não pode ter gente em pé. Ok. Vamos imaginar o seguinte. Podia não usar a geral na Copa do Mundo e acabar da Copa do Mundo no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, voltar com a geral. Não poderia? Não. Acaba com a geral no mesmo momento que cria os camarotes. Eu vou chegar lá. O que isso significa? E a geral é transferida para o pay-per-view do Botequim. Não é? Sim, enquanto o Jorge não chega. Mas a geral é transferida para o pay-per-view do Botequim. Há um processo claro de elitização dos espetáculos. Esse processo de elitização dos espetáculos acompanha um processo de elitização da cidade. A gente só consegue entender a elitização dos espetáculos se entendemos uma cidade que também está elitizada. Não é à toa que a reforma do Maracanã é acompanhada das remoções fortes e violentas, muitas ilegais, de diversos territórios do Rio de Janeiro, onde todos são empurrados para a periferia das cidades. Há um processo claro de elitização da cidade acompanhado da elitização dos espetáculos.
Mas se vive um momento de grande fanismo, de grande alegria, porque esses eventos são fundamentais para ele. Podem ser sim, mas o que estão significando? Esses eventos estão voltados para as pessoas ou são voltados para os negócios? Que cidade a gente tem? A gente tem hoje uma cidade de negócios, uma cidade que beira a cidade de exceção. A eliminação da geral é algo muito grave, porque pela lei, o Maracanã era um patrimônio cultural. Não era um patrimônio arquitetônico. Né? Maracanã era um patrimônio, aliás, se fosse arquitetônico também seria um destruído, mas enfim, era um patrimônio cultural. A geral fazia parte do Maracanã e da sua cultura, ou não? Então, a história do Maracanã é uma história também da sua geral, dos setores mais populares, que estão impossibilitados de qualquer espetáculo nesse sentido. Ok? Tem outros exemplos que são interessantes nesse sentido. Eu falei que o Maracanã foi reformado a primeira vez por causa do Pan-Americano. Qual foi o ganho que a cidade teve no Pan-Americano, um evento esportivo também de grande relevância? O que a cidade ganhou com isso? Se alguém falar Engenhão, vai ter gente falando assim. Nada. Né? A cidade melhorou o transporte, melhorou a saúde, a educação, a prática esportiva nas escolas, nada. Não houve avanço na cidade, enquanto lugar que nós vivemos. E o Pan-Americano custou caríssimo. 95% do dinheiro gasto no Pan-Americano era dinheiro público. Ok? Então, o entorno do Engenhão é uma vergonha. Quem vai a jogo, quem mora ali perto, sabe bem o que eu estou dizendo. O entorno do Engenhão nunca foi acabado, nunca foi terminado. Em época de jogo, aquele é um verdadeiro caos. Porque, na verdade, não há qualquer compromisso com a cidade. Não é para isso. Né? Enfim, tem outros exemplos que são muito categóricos dessa ideia de cidade olímpica, de cidade de esportes, de cidade de grandes eventos. Tem uma que é o mais contundente dos exemplos, o campo de golfe. Vocês conhecem essa temática? Todos praticam golfe, imagino. Golfe, como a gente sabe, é um esporte muito popular. A Olimpíada no Rio de Janeiro vai ser a primeira Olimpíada com o golfe como esporte olímpico. E aí, não nos casos, é um esporte, será um esporte olímpico o golfe. O Rio de Janeiro tem alguns campos de golfe, 2 ou 3, que poderiam ser adaptados às exigências do COI, Comitê Olímpico Internacional. Ok? Mas não. A decisão do poder público é construir um novo campo de golfe, na Barra, numa área de preservação ambiental em disputa judicial. Né? Que fica entre o mar e a lagoa. Ali vai ser construído um campo de golfe um terreno que é disputado por 2 grupos, disputados na justiça, quem é o verdadeiro dono do terreno. E aí, quando a gente for olhar de perto esse projeto, é muito interessante. O grande debate é o campo de golfe por causa da cidade olímpica. Ok, o que está por trás? Um dos elementos que se diz dono do terreno onde será o campo de golfe é um construtor de muitos prédios e condomínios da Barra, onde ele tem diversos prédios. Existe uma coisa chamada gabarito, você não sabe o que é o que determina o tamanho dos prédios, a altura das construções dos bairros. Pois bem, há um acordo da prefeitura com esse empresário, com esse especulador imobiliário, que ele vai construir um campo de golfe, que vai custar 60 milhões. Não há um centavo no poder público. 60 milhões na construção do campo de golfe. Pois bem, o que isso significa? Qual é a contrapartida da prefeitura? Vai liberar o gabarito da área onde esse construtor tem alguns prédios de 6 andares para 22. E ele vai poder construir 21 prédios de 22 andares. Ok? É a contrapartida para o campo de golfe. Nós fizemos uma conta. Se você pega um prédio de 6 andares, que era o gabarito anterior, e vai para 22 andares, se você imaginar 4 apartamentos por andar, que pode ser mais, e imaginar que cada apartamento será vendido por 500 mil, o que é absolutamente impossível, né? Eu estou delirando aqui, mas enfim, imaginando que sejam 4 apartamentos por andar, e a 500 mil, que não é verdade, o lucro de 6 para 22 andares será de 780 milhões de reais.
Quanto custou o campo de golfe? 60 milhões. É uma bela tacada. O que está em jogo é o golfe? Não. Não é o golfe. E aí a gente pode dar outros exemplos para fora do Rio. Vamos lá. Eu estive participando da primeira Bienal do Livro do Amazonas. Fui convidado, fui lá no Amazonas, fui lá em Manaus, participar da Feira do Livro, um negócio que eu gosto muito. Fui lá. Em Manaus vai haver a Copa do Mundo. Então, Manaus teve esse ano a maior enchente de toda a sua história. Você sabe disso, né, mamãe? Maior enchente de toda a sua história. Um dano social profundo à população amazônica. O que acontece? Lá vai ter um estádio caríssimo construído. Alguém da população de Manaus foi consultado para saber se o investimento que eles queriam era um estádio de futebol? Qual é o jogo que vai ter ali depois da Copa? Nesse estádio. Quem sabe? Qual é o clássico de Manaus? Que até o mais fanático aí de futebol. Que página do Rema? Foi de Manaus. Baixo e Rio Negro. Esse deve ser de lá. Sua mãe gosta. É verdade. Baixo e Rio Negro. Esse clássico imperdível do futebol. Primeiro de grandes craques. Com todo o respeito à sua mãe, mas não dá para você ter um estádio de futebol que custa uma fortuna, num lugar onde as pessoas estão morrendo, num momento maior enchente da história, e o governo está construindo. É um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. Né? Entre outros, eu poderia dar outro exemplo, Rio Grande do Norte, enfim. Tem Brasília, né? Brasília. Destruíram lá o estádio, enfim. O que está em jogo nessa história? Como é que você pensa? Vocês sabiam de uma informação? 80% das escolas brasileiras, públicas, não tem quadra poliesportiva. 80% das escolas públicas brasileiras não tem quadra poliesportiva. Dá para imaginar que esse é o lugar que está recebendo a Copa do Mundo e a Olimpíada? Tem alguma coisa errada, ou não? Eu hoje fico na RJTV, vocês não viram que vocês estão aqui, nem eu, que eu visitei alguns clubes da Zona Norte e da Zona Oeste. E o que eu estou dizendo é que esses clubes, que já foram clubes de grandes encontros das famílias nos finais de semana, esses clubes estão completamente sucateados. Cascadura Tênis Clube, né? O Mackenzie, tem tantos, né? Tem um monte de clube, Marabu, tem um monte de clube que já foram clubes, enfim, grandes e que com o advento do shopping center, as famílias se deslocaram do shopping center porque tem ar-condicionado, tem mais segurança, tem estacionamento, e os clubes pararam de ser uma referência. Eles acabam enchendo o verão por causa do calor, mas passam o resto do ano sem atividade. Todos muito endividados, com muitas dificuldades. Por que o poder público, olha só, numa cidade que recebe a Olimpíada e a Copa do Mundo, por que o poder público não tem um convênio com esses clubes, revitalizando esses clubes e fazendo com que nos seus espaços, que são completamente ociosos de segunda a sexta, as escolas públicas não possam fazer nesses clubes as suas atividades esportivas? Né? Por que a educação física, a Olimpíada, o torneio intercolegial, que já foi tão bacana no Rio de Janeiro, por que não se tem isso como prática esportiva de uma cidade que pode ser fundamental para a formação da juventude? Isso não custa absolutamente nada. Mas por que isso não está na pauta de uma cidade olímpica? Porque a pauta da cidade olímpica é a pauta dos grandes investimentos. É a pauta de uma cidade que pensa no lucro, que não pensa nas pessoas. Não há compromisso do esporte enquanto instrumento da mudança de vida. Não há compromisso desse calendário enquanto algo que transforma o Rio de Janeiro numa sociedade mais sustentável, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais equilibrada. Não. A gente pode ter nesses eventos instrumentos que tornem o Rio de Janeiro ainda mais desigual, tornem o Rio de Janeiro ainda mais elitista, façam ainda mais o túnel Rebouças virar um túnel do tempo, né? Onde você muda de século, passando por ele. Porque é isso, né? Você sai do túnel Rebouças na Lagoa, você volta para cá, né? Você vai andando, é o túnel do tempo, onde você não tem
a presença do poder público, onde você não tem mais a qualidade de vida, onde você não tem investimento na educação, na saúde, no trânsito, tudo vai mudando e vai mudando para pior. É essa cidade olímpica, é essa cidade que nós efetivamente queremos. Então, é fundamental que a gente faça um debate sobre a concepção de cidade à luz desses grandes eventos. Nós queremos a Olimpíada, nós queremos a Copa do Mundo, mas nós queremos a democracia. Nós queremos que a população do Rio de Janeiro faça participar das decisões políticas. Nós queremos que os conselhos de meio ambiente, conselhos de transporte, conselhos de educação, conselhos de saúde, funcionem, tenham voz ativa. A lei já prevê isso. A gente não está defendendo nenhuma invenção da roda ou da pólvora. Os conselhos já existem por lei, eles só não funcionam porque não tem vontade política para que funcionem. Os conselhos vão ser deliberativos. Fica no lugar. Nós já tivemos uma vivência no Rio de Janeiro muito forte de associação de moradores. Na década de 80, as associações de moradores eram muito fortes no Rio de Janeiro. Isso sumiu, sucumbiu. Né? Por que o poder público não reforça a associação de moradores no debate sobre o que tem que ser feito nos bairros? Quem conhece os bairros é quem mora nele. Quem conhece a Tijuca é quem mora na Tijuca. Quem pode debater os melhores investimentos para a Tijuca é quem mora na Tijuca. Né? Quem pode conhecer o complexo alemão tem que ser debatido pelos moradores do alemão. Né? Realengo, Bangu, Ipanema, Copacabana, não interessa. Os bairros vão ter nas associações de moradores espaços permanentes de debate e de interlocução com o poder público. Isso é decisivo. Isso é uma cidade que pode trazer democracia, que pode fazer com que esses jogos, esses grandes eventos, se tornem uma agenda positiva no Rio. Isso não está garantido. Né? A Copa do Mundo na Alemanha foi um equívoco para esses caras. Porque a Alemanha não permitiu que determinadas coisas acontecessem. A lei geral da Copa é uma vergonha. É uma vergonha. Vocês sabiam que a FIFA vai poder, se uma pessoa estrangeira, seja quem for, comprar um ingresso no jogo, ele automaticamente ganha da FIFA o direito de ingressar no Brasil. A FIFA ganha poderes diplomáticos. A FIFA é uma entidade privada. É isso que significa a Copa do Mundo. E eu não estou dizendo que não sejam bem-vindos, mas, pelo que me consta, a FIFA não pode governar o Brasil. Não deveria, pelo menos. Aliás, por quem foi governado nos últimos anos, né? É de dar inveja a muitos governar esse país também. Né? Vale dúvida. Mas, enfim, estão aí respondendo na justiça agora. Já querem até mudar o nome do Engenhão, porque não foi uma boa homenagem. Né? Sinto muito, respeito a idade, mas não foi uma boa homenagem. Não deveria mudar o nome do bem público. Enfim, o que está em jogo nesses grandes investimentos, o que está em jogo nesse calendário, é um debate de concepção de cidade. O Rio de Janeiro é um grande laboratório para o mundo. O que vai acontecer aqui é uma aposta muito forte no modelo de cidade. Um modelo de cidade que hoje, para garantir esses investimentos, ela tem que ser autoritária. Ela não sobrevive à participação popular das decisões. Porque elas vão querer discutir o porquê desse investimento acontecendo dessa forma. Quanto tem de investimento? Quais são os interesses desses empreiteiros? Quais são os empreiteiros que estão por trás disso? Quando se fala assim, hoje há um grande alinhamento do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Que bom. Também acho bom. Mas qual é esse alinhamento? É ideológico? Não é ideológico. Qual é o alinhamento? O alinhamento se dá nas grandes construções. O alinhamento se dá nos grandes investimentos de construtoras. É esse o grande investimento, esse o grande alinhamento que se tem nos três governos. Isso a gente tem que questionar. Eu acho ótimo que se entendam bem, que dialoguem bem, mas tem que dialogar com o povo, tem que dialogar com a população, tem que dialogar com a sociedade civil. Porque eu quero debater, por exemplo, por que eu não tenho mais geral no Maracanã? Eu quero debater o campo de golfe. Eu não acho que tem que ter um campo de golfe numa área de preservação ambiental. Eu não acho que o autódromo Nelson Piquet tem que ser destruído. Né? Não acho que o autódromo, não há nenhuma necessidade da destruição do autódromo Nelson Piquet. A Vila Olímpica pode ser construída ali sem a destruição do autódromo e ele ser recuperado depois. Mas não tem interesse porque ali no espaço onde é o autódromo é um espaço de muita valorização da especulação imobiliária. Sem contar a comunidade chamada Vila Autódromo, que fica no campo, que é um escândalo esse debate, porque se você pegar a planta, e eu vi, ninguém me contou, se você pegar a planta vitoriosa do projeto da Vila Olímpica, a Vila Autódromo era mantida. Ela está lá desenhada na planta. 3 dias depois, a prefeitura pegou uma nova planta e a Vila Autódromo não está mais.
Por quê? Porque há um processo de elitização da cidade, onde tem nas remoções um instrumento da maior perversidade. São muitas as remoções. E isso é um problema nacional. São milhares de famílias sendo removidas sem nenhuma garantia legal. A remoção pode acontecer se uma pessoa estiver em área de risco, mas não é isso que está em jogo hoje. Mas as pessoas estão sendo removidas para longe, porque essa cidade olímpica é uma cidade para poucos. E o pior, e aí é o último ponto que eu quero abordar na provocação de vocês, que eu já estou falando sobre ele, né? O próprio projeto de segurança dessa cidade é um projeto que a gente tem que questionar à luz desses grandes eventos. Um deles é a UPP. A Unidade de Polícia Pacificadora, que ninguém discorda da importância da permanência da polícia no local. A polícia comunitária é muito melhor do que a polícia que entra, faz a guerra e vai embora. Isso não está em discussão, né? Mas o mapa das UPPs é um mapa de um projeto de cidade. O mapa das UPPs é um mapa de um projeto de cidade olímpica. Qual é o mapa das UPPs? Onde tem UPP no Rio de Janeiro? Todo o corredor hoteleiro da Zona Sul, o entorno do Maracanã, na Grande Tijuca, não é isso? Onde estamos? O entorno do Sambódromo, a Zona Portuária e a Cidade de Deus. O único lugar, em todo o Jacarepaguá, que não estava na mão da milícia. O complexo do Alemão estava fora do eixo do planejamento. Foi um desvio, maneira pela Grande Tijuca, em torno do Maracanã. Né? Ok? Essas escolhas são escolhas da segurança pública ou de um projeto de cidade. Não estou dizendo que não merecesse. Mas se fosse um critério de segurança pública, por que Copacabana tem 3 UPPs e a Baixada Fluminense não tem nenhuma? Por quê? Por que na Baixada, se a polícia é estadual, por que todas as UPPs estão na cidade do Rio? Ou não é um questionamento que a gente tem que fazer? Ou não é? Por que não tem nenhuma UPP na Baixada? Porque os índices de violência da Baixada são inferiores aos de Ipanema. Ou não? Ou não? Não é? Porque o Leblon é um lugar muito mais perigoso, né, do que Mesquita. Não é? Esse é o debate que a gente tem que fazer. Para o bem de quem acredita no PP, para o bem de quem acha policiamento comunitário, esse é um debate fundamental. Né? As milícias cresceram ao longo desses últimos anos, mesmo com a prisão de tantos líderes milicianos depois da CPI, que eu presidi lá, que foi a CPI das milícias. Enfim, esse projeto de cidade, ele é um projeto que envolve um modelo de segurança. E que a gente tem que discutir com a própria polícia. Tem uma pesquisa recente de uma socióloga muito amiga nossa, que é a Julita Negruber, que é muito interessante. Ela fez uma pesquisa com os policiais da UPP e ela constatou o seguinte, não sei se tu viu hoje, 70% dos policiais que trabalham na UPP não concordam em trabalhar na UPP. Então, nem os policiais da UPP estão ganhos por esse projeto. O que é muito sério. Né? E qual é o lugar do mundo que as pessoas só precisam de polícia? Quem de nós, na hora de falar que direitos queremos, vamos falar como direito apenas a presença da polícia perto da gente? A gente abre mão da educação, abre mão da saúde, abre mão do saneamento, abre mão de todos os direitos, porque basta a polícia. Quem de nós acha isso? Ninguém. Então o olhar é também o olhar para a provocação do silêncio em áreas estratégicas para grandes investimentos. As áreas da UPP são áreas estratégicas para os grandes investimentos. Essa cidade do Rio de Janeiro é a cidade dos grandes investimentos. É a cidade do grande interesse do capital. É a cidade do grande retorno do lucro. Só que não estamos todos nós convidados para essa festa. Essa é a questão central. E acho fundamental que a universidade resolva fazer esse debate a fundo. Né? Para que a gente possa fazer um debate profundo de qual é o nosso papel nessa cidade. Para terminar mesmo, vou dar um exemplo contundente que mexe com a profissão de vocês. Né? O enfrentamento ao crack, que é polêmico. Né? O recolhimento compulsório é típico de uma cidade que se preocupa muito mais com a rua do que com a vida. É típico de um projeto que se preocupa muito mais com a limpeza da rua do que com o tratamento das pessoas. Muito mais. Porque o importante é retirar a qualquer custo das ruas.
Não há qualquer garantia de assistência de saúde. No enfrentamento ao crack, a assistência tem que ser complementar a um projeto de saúde, e não o contrário. Essa inversão é uma das coisas mais danosas e mais perversas que eu já vi poder público fazer no Rio de Janeiro. O que cabe à assistência no enfrentamento ao crack é ser complementar a um projeto de saúde, que ainda existe no Rio de Janeiro, porque a preocupação é a limpeza nas ruas. Né? Dignidade não pode ser CEP. Dignidade não pode ser CEP. Né? E hoje tem. Então, repensar o papel dessa cidade é fundamental, porque senão a gente vai ampliar a cidadania do aplauso. Somos convidados para grandes eventos, somos convidados para grandes festas, batemos palmas e voltamos. Né? Chamou o famoso cidadão foca. Sai de casa, bate palma e volta. Né? Se é essa a cidadania que a gente quer, essa é uma escolha. Se não é, se a gente quer uma cidadania que não seja do aplauso, que seja da participação, a gente tem que se mexer. Né? Então essa é a universidade, esse salão lotado com gente entupida lá atrás, né? É muito bom sinal. Né? Sinal de que a gente tem muito para conversar. Vamos abrir o debate. Obrigado pela atenção de vocês.